pessoal, essa é a nossa quinta aula da disciplina de Extensão Rural do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Meu nome é Caetano e eu sou o professor momentâneo dessa disciplina. Na aula de hoje, a gente vai ter um formato diferente, que vai ser um formato de vídeo gravado no lugar de um formato de live. Vai ser uma aula mais curta, entretanto a gente vai estar usando esse artifício porque a gente quer trazer para vocês aqui uma fala de um professor do MST chamado Adalberto Pardal, que vai falar para a gente sobre o processo de transição que houve no Rio Grande do Sul, onde produtores de arroz ligados ao MST, assentados no MST, fizeram para desenvolver um novo modo de produção na produção do arroz, que é, no caso, um modo de produção agroecológico, em detrimento do modelo convencional de produção associado ao agronegócio. Esse vídeo é muito importante, gente, porque quando a gente está falando de agroecologia e cooperativismo, a gente está falando de projeto estratégico para os territórios do campo. E a gente precisa saber qual é o projeto estratégico que a gente quer para os territórios do campo, para depois ir ao trabalho da extensão rural. Porque a extensão rural, ela não é uma coisa que se termina em si mesma, né? Não é uma coisa do tipo, eu vou ali fazer uma extensão rural. Não, você tem que ter um projeto estratégico e em função desse projeto estratégico é que você vai desenvolver a extensão rural. Então você pode ter um projeto estratégico que é trabalhar a questão do desenvolvimento local, trabalhar a questão da produção artesanal, trabalhar a questão da transição agroecológica. Isso tudo chama-se projeto estratégico. E aí você faz uma extensão rural em função desse projeto estratégico. E a gente está falando, lógico, de projetos estratégicos alternativos ao modelo do agronegócio, né? Porque o modelo do agronegócio aqui no Nordeste não funcionou, né? Então a gente tem aí uma clara evidência, né, de que poucas são as propriedades no qual o modelo do agronegócio funcionou dentro do território do Nordeste. Então a gente já teve aí diversas tentativas de se implementar projetos modelos do agronegócio e raros são os que funcionam. Então a gente vai ter que tentar outros caminhos se a gente quer trabalhar o desenvolvimento local na nossa região. Então, gente, vamos lá para o vídeo. É um vídeo curto de 30 a 40 minutos e espero que vocês gostem. Muito bem. Estão me ouvindo bem aí, Maria? Tranquilo? Joia. Então tá, um bom fim de tarde, início de noite aí para vocês, companheiros e companheiras aí no Pernambuco, né? Não só, mas esparramado pelo Brasil. Desde já agradecer o convite do Centro de Formação Paulo Freire, aí de Caruaru, para estar junto com vocês apresentando um pouco uma síntese das experiências de agroecologia aqui do Rio Grande do Sul, em especial da região metropolitana. Mas antes de iniciar no tema, queria fazer duas menções. Uma delas é a satisfação de estar podendo participar dessa atividade com a militância popular, social aí do Pernambuco, né? De nos emocionar o que vocês estão realizando aí com essas atividades de solidariedade. As marmitas solidárias, esse Banco Popular de Alimentos, Mãos Solidárias, o curso de agentes populares de saúde, né? Um conjunto de ações que a militância popular, social, e também nós, o MST, dentro desse bojo, estamos realizando, que nos enche de orgulho e me faz muito feliz dizer que eu sou companheiro de vocês. Isso me enche de energia, de força, né, e de alegria de vê-los, né, o conjunto de ação que vocês desenvolvem. Vocês são um exemplo para essa militância social brasileira, viu? Parabéns, eu não poderia deixar de destacar isso, porque isso me emociona, me marca e me orgulha muito, demais, né, ter vocês como companheiros nessa grande luta pelas mudanças sociais no Brasil. E o segundo elemento, com tristeza, hoje foi publicado os vetos, não é, do Bolsonaro ao programa de ajuda emergencial à agricultura familiar, não é? Sobraram 2 artigos, ainda que importantes, não é? Mas cortou tudo praticamente, né? São 14 vetos, uma vergonha, uma coisa. Vamos ver se o Congresso derruba esses vetos e mantém esse auxílio tão importante para esse setor, né, que é estratégico para a produção de alimentos no Brasil, né? Bem, amigos, companheiros e companheiras, vamos entrar então no tema que me coube, que é falar um pouco mais da agroecologia, dessa experiência, né?
primeiro dizer a vocês que essa experiência ocorre numa região, que é a região metropolitana de Porto Alegre, não é? Onde as famílias que aqui se assentaram vêm de uma região norte e noroeste do estado, do Rio Grande do Sul, que é uma região marcada pela agricultura camponesa, pelo minifúndio, não é? Mas são agricultores que têm no seu acervo tecnológico, nos seus conhecimentos, a lida em terras altas, a lida em terras não encharcadas, não é? Não em banhado. E a região metropolitana é marcadamente presente as várzeas, essa área encharcada, não é? Então, os 4 ciclos de ocupação aqui desse território da região metropolitana, nós tivemos as primeiras famílias chegando em 89, decorrente da ocupação da Fazenda None, que começou lá em outubro de 85, então vão chegar as primeiras famílias em 89, em meados de 90 vão chegar mais um grupo importante, sobretudo o grupo que vai formar as cooperativas coletivas aqui, no final de 90 vamos ter a formação de um assentamento muito grande para a realidade gaúcha, né, que é em Viamão, onde tem uma base de arroz ecológico, vai ser 99, 2000, e depois vamos ter um quarto ciclo que vai ser em meados dos anos 2000, que vai, então, ter um grupo também grande, família sendo assentada aqui, né? Então, essa territorialização parte da luta pela terra, desenvolvida pelo MST, e leva a um choque técnico-produtivo para as famílias, que é como lidar com o banhado, não é? Pela experiência anterior, foi uma grande descoberta como fazer isso. Bom, então eu vou tentar apresentar 7 elementos dessa síntese, vou tentar dizer que seja uma síntese política dessa experiência. Veja, quando eu falo experiência aqui, eu estou me referindo a 2 grupos de experiências. A experiência com a produção de arroz agroecológico e a experiência de produção das hortas agroecológicas, né, que também ela não tem muita visibilidade, né? Veja, na mística aparece muito o arroz, mas ela tem também importância, né? Porque o arroz ela começa a partir dessa experiência das hortas, né? Hortas ecológicas que vai dar uma certa base, uma certa firmeza para a gente avançar depois com o arroz, né? Bem, então eu vou tentar apresentar essa síntese e ao final vou entrar num debate mais, digamos assim, afinal de contas, o que esses 7 elementos nos permite dizer de uma concepção de agroecologia que o MST já há alguns anos vem falando, né? Então vamos lá. Primeiro elemento dessas experiências que eu quero trazer como síntese é que a experiência ganha envergadura, em especial do arroz, quando as lideranças assentadas, não é, decidem romper com esse modelo tecnológico do arroz convencional. Não é? Então, há uma ruptura, não é uma decisão política que essas lideranças e a organização MST desenvolveu. Não é? Eu estou dizendo isso porque é necessário, pelo menos essas experiências estão nos indicando, essa decisão política de romper com o agronegócio, naquela época nós não chamávamos de agronegócio, não é? Mas de romper com a agricultura convencional. Não é? Eu estou dizendo isso porque a ruptura está no plano da decisão política, não é? Para separar o que eu chamo de transição. Não é? A transição está no método, não é? Da adoção dos passos agroecológicos. Não é? Então, se no momento a ruptura está no plano da decisão política, no momento de execução, de implementação, está a transição como método. Isso é importante porque, senão, a gente entra a mistura, né, a transição, como se fosse transição em geral, não é? E a gente acaba não evoluindo porque não há uma decisão política, né, das organizações, das lideranças e da base social, não é, do processo que elas estão inseridas. Não é? Bem, eu digo isso da decisão política, mas é importante compreender que essa decisão aqui na região metropolitana, ela está marcada porque foi possível sustentar essa decisão, porque nós tínhamos algumas cooperativas organizadas, basicamente 3 cooperativas coletivas, não é? Nós tínhamos algumas associações, não é? Tínhamos uma cooperativa regional,
de estrutura mais comercial, e tínhamos, ainda com muito limite, mas tínhamos um grau de assistência técnica que o MST orientava, dirigia, conduzia, e as lideranças liberadas, que, articuladas, conseguiu dar esse salto. Então, o primeiro aspecto é isso, há uma necessária ruptura, que significa uma decisão política das organizações, das suas lideranças, da sua militância, em, de fato, dizer, eu quero fazer o agroecológico, e essas decisões têm que estar sustentadas com instrumentos econômicos e políticos organizativos que permitam avançar a experiência. Bom, o segundo elemento de síntese, que me parece relevante, é que todo esse trabalho nas hortas e no arroz, ela tem a centralidade o trabalho cooperado. Claro que é o trabalho das famílias assentadas, mas esse trabalho tem níveis de entreajuda os mais diversos possíveis. A experiência do arroz é riquíssimo, os níveis de cooperação que a gente desenvolve. Então, a gente tem grupos informais, que são famílias assentadas que se reúnem, para lidar com as suas lavouras, decidem sobre os manejos, decidem sobre os processos, o planejamento. Nós temos associações, nós temos cooperativas locais, cooperativa regional. Então, você percebe que ele é um complexo de cooperação, mas é um complexo de trabalho cooperado. Isso nos permitiu, esse trabalho cooperado, nos permitiu controlar toda a cadeia produtiva do arroz. Então, dentro dessas 360 famílias, que estão produzindo arroz ecológico, nós temos em torno de 30 famílias, que se dedicam a produzir a semente do arroz para esse sistema. Além da produção que vai ter nos grupos, nós também temos toda uma divisão de tarefas quanto ao recebimento da safra, armazenamento, beneficiamento. Nós temos a cooperativa regional, que coordena a marca, vocês viram na mística ali, a Terra Livre, que faz o processo comercial, ainda que as cooperativas locais também têm a sua marca, a Copan, que estava na mística, tem a sua marca chamada Copan, que comercializa, mas isso é coordenado, e é coordenado dentro de um grupo que nós chamamos de grupo gestor, que daqui a pouquinho eu vou abordar isso. Mas eu quero chamar a atenção que toda essa experiência está centrada no trabalho cooperado. Ele vai além do trabalho familiar, individual da sua família no norte. Ele pressupõe, algumas cooperativas coletivas fazem coletivamente, mas pressupõe que a gestão de todo o processo se dê coletivamente. Bem, veja que o terceiro elemento decorrente desse trabalho é justamente a gestão compartilhada. Ainda que eu tenha uma cooperativa regional, ela está dentro e tem em pé de igualdade com as outras cooperativas e com os outros grupos informais de produtores, estão dentro do grupo gestor. Então, o grupo gestor do arroz ecológico, grupo gestor das hortas ecológicas, é uma metodologia de organização social, onde as pessoas participam. Então, veja, há vários níveis de participação dessas pessoas, mas o resultado é que você coordena, através do grupo gestor, toda a cadeia produtiva, e o resultado do trabalho, que é gerado, esse trabalho excedente, essa riqueza que é gerada, ela é distribuída de uma forma não igualitária, mas mais equilibrada, equitativamente, conforme o trabalho aportado pelas famílias dentro do processo de produção, ou das hortas, ou do arroz. Então, há uma experiência muito interessante de gestão compartilhada, que tem como princípio qual ideia? A ideia é a seguinte, quem produz, quem trabalha, tem que planejar, tem que decidir, tem que controlar, tem que avaliar. Então, aqui, a gente junta aquilo que o capitalismo separou entre concepção, planejamento e execução. Aqui não, aqui a gente junta. Aqui, quem tem a palavra é quem produz, quem trabalha, e é eles que têm que decidir. Então, há um reencontro com aquela visão taylorista alienada, em trabalho intelectual e trabalho manual, esse fracionamento que o capitalismo fez, e a gente consegue, a partir de um método de gestão, juntar
né? Todos aqueles que trabalham, participam, decidem, não é? Uma outra dimensão importante desse processo também é a participação. Claro que no grupo das hortas a presença feminina é muito maior do que no arroz, né? Inclusive elas dirigem o processo, né? Seja da produção, seja da feira, né? Seja dos PAs que nós temos, ainda temos, né? Pelo menos um PA ainda está em vigor aqui, não é? Então, veja que há uma participação também da juventude, vocês viram na Mística, né, na Copan, aí, os jovens coordenando o setor de armazenamento, mas eles estão presentes em vários momentos da produção, do processo produtivo do arroz, né? Então, há um processo de gestão compartilhada, né, que permite uma melhor também, não só tomada de decisão coletiva, participação efetiva de quem trabalha, mas também permite uma melhor distribuição da riqueza gerada dentro desse processo, né, que essa é a grande questão, né, para onde vai o trabalho que eu gero, esse trabalho excedente que vai para além das minhas necessidades da minha família, né? Então, aqui se tenta equalizar essa distribuição. E o princípio é claro, é cada um segundo o seu trabalho aportado, né? Bem, o quarto elemento de síntese que decorre desse trabalho cooperado também é a produção de conhecimento. Como eu disse na introdução, as famílias não conheciam as várzeas, né? E isso só foi possível chegar no arroz ecológico porque essas pessoas se desafiaram, né? Sejam as cooperativas coletivas, sejam os agricultores familiares nos seus lotes, né? Eles se desafiaram a ir para o banhado e produzir, não é? E, sobretudo, a partir 98, 99, não é, em função de uma crise econômica que o arroz estava, não é, essas famílias e esses grupos coletivos decidiram arriscar um pouquinho mais e plantar sem o uso de insumos, sem o uso de venenos, não é, e essas experiências, essas duas safras, não é, que se iniciou em pequenas escalas, geraram a necessidade de intercâmbio. Então, nós, em 2001, vamos fazer o primeiro encontro do arroz ecológico, aonde esses agricultores assentados, onde essas cooperativas coletivas vão intercambiar experiências, vão dialogar sobre os manejos, sobre os problemas técnicos, sobre os consórcios, né? Vão surgir várias experiências consorciando peixe, consorciando pato de marreco de Pequim dentro do arroz, né? Então, vai ter uma série de manejos que o pessoal vai estar desenvolvendo, não é? Além dessa troca de experiências intensa entre os agricultores, nós também nos apoiamos em as poucas experiências aqui no Rio Grande do Sul de arroz ecológico que tinha em pequena propriedade, que diferente de Santa Catarina, que o arroz lá é fundamentalmente em pequenas propriedades, aqui no Rio Grande o arroz se dá em grandes fazendas arrendadas pelos capitalistas arrendatários. Aqui não tem espaço para o pequeno. Mas a gente descobriu, próximo dos nossos assentamentos, alguns pequenos agricultores que produziam, inclusive com biodinâmica, né? Produtores biodinâmicos de arroz ecológico. E aí nós passamos a fazer intercâmbio com esses camaradas, esses sujeitos que nos apoiaram muito, e nós aprendemos muito com eles também, não é? Eles aprenderam o processo organizativo da nossa engenharia social, não é? E nós aprendemos uma série de manejos, não é? De técnicas com esse pessoal, né? Veja que também dentro desse processo a formação, a capacitação está posta, né? Em todos os momentos, né? Seja no momento da produção, então nós temos aqui, todo ano se faz, não é? Começa a floração do arroz, se faz uma capacitação sobre a floração, se faz capacitação sobre condução das águas dentro das quadras, né? Como que eu faço para a água entrar, para a água sair, né? Esse sistema todo de irrigação e drenagem, né? Tem também capacitação e treinamento que nós realizamos, as nossas cooperativas, né? Nos engenhos, né? Os engenhos que recebem arroz, como que faz classificação do arroz, como que se faz cálculo de impureza, extração disso, né? Mas também para os próprios agricultores, no momento da colheita, se faz treinamento para as pessoas terem noção do que significa o arroz, depois de colhido, ficar horas parado no sol, né? Porque o arroz, diferente da soja, que é uma barbada de armazenar, o arroz perde toda a qualidade, né? Porque ele acelera, gera-se o que se chama de arroz, me fugiu o nome, mas ele passa a germinar, ele passa a cozinhar dentro da casca, não é? Então, ele tem que ser rapidamente escoado para armazenamento, resfriamento, não é? Secagem. Bem, então, há um processo intenso de produção de conhecimentos, né? Lamentavelmente, nesses 19 anos de experiência, a gente teve contribuição muito pontual,
não é, de alguns técnicos e alguns professores, seja das instituições públicas, sobretudo das instituições públicas, né, mas não tivemos um apoio institucional, né, os principais centros de pesquisa não estavam postos para o arroz agroecológico, ao contrário, estava posto para o arroz convencional. Então, vê aqui no Rio Grande tem um Instituto Rio Grandense do Arroz, né, ele pesquisa coisas ligadas à grande fazenda, à grande produção do arroz, inclusive teve, e ainda tem, né, parcerias com a Bayer, tem um arroz mutagênico, que não é bem um transgênico, mas serve para a aplicação de herbicidas, controlar o arroz vermelho. Bom, enfim, então, essa produção de conhecimento foi fundamentalmente entre agricultores, né, num diálogo, vamos chamar assim, diálogo de saberes, que a gente foi produzindo, né? Claro que, pontualmente, vale destacar alguns profissionais, né, que nos ajudaram nesse processo de encontrar também saídas a partir de elementos técnicos científicos, não é? Então, foi uma interação interessante, mas o fundamental foi essa experiência entre agricultores. Bom, o quinto elemento de síntese que decorre desse trabalho cooperado também é o que a gente pode chamar da nova ética que vai se formando, né? E aqui eu quero entrar numa discussão filosófica que, para vocês entenderem, quando a gente está falando de ética, nós estamos falando de valores que a ação, o ato de trabalho, ela gera. Né? O ser humano, ao desenvolver a atividade produtiva, ele desenvolve algo que os outros seres da natureza não desenvolvem, que é justamente o momento da teleologia, o momento de projeto, o momento de conceber, de pôr intencionalidade, de projetar a sua ação. Né? E esse ato teleológico, ele ocorre fundamentalmente na consciência, no pensamento, nesse momento da abstração. Mas ali ocorrem escolhas, né, sobre caminhos que eu vou seguir. E essas escolhas, um dos elementos é os valores que operam nessas escolhas. Né? E o que nós estamos percebendo é que, ao as famílias escolherem o caminho da agroecologia, fica nesse universo da consciência desses seres humanos, né, fica evidente nessas escolhas pela agroecologia a contradição que é essa produção convencional do agronegócio. Não é? Então, isso se explicita, eu escolho isso porque eu não quero aquilo. Não é? E isso essas escolhas da agroecologia, sobretudo, aproxima esses seres humanos daquilo que os humanos têm de melhor. Né? Então, isso leva ao que se chama da conexão do ser humano ao gênero humano. Não é? Isso gera uma nova ética. E isso se manifesta como? Né, praticamente na vida cotidiana das pessoas. Como que isso se manifesta? Isso se manifesta naquilo que todos vocês, que são produtores agroecológicos, ou todos vocês que conhecem esses produtores, percebem que essa imensa satisfação, essa imensa alegria desses produtores em estar trazendo uma produção saudável, agroecológico para a sociedade. Então, essa satisfação, essa alegria é a expressão desse momento ético em que o gênero humano se materializa. Então, eu me aproximo do gênero humano e isso cria condições para a gente avançar na nossa emancipação em vistas da superação das alienações que a vida cotidiana, material da sociedade capitalista vai nos colocando. Então, eu gero uma nova ética, e isso se reflete, inclusive, na organização política do MST. Você vai ter um outro padrão de relacionamento entre os companheiros, e entre as camaradas. Bem, então, o sexto elemento que eu posso colocar da síntese desse processo nosso é que essa experiência, ela é dirigida e ela é orientada por uma organização política, no caso, o MST. E essa organização política tem um programa político, que desde 2014, ele começa a ser formulado lá atrás, em 2007, mas desde 2014, esse programa político se expressa no que nós passamos a chamar de reforma agrária popular. Então, veja, esse elemento do projeto político, da organização política, ele gera no cotidiano desses grupos gestores uma identidade.
Não é? Então, ainda que os grupos, né, de produtores organizados, formalmente via cooperativa, associação, ou informalmente como grupos de produtores, ainda que no nível lá da base crie-se tensões por disputas corporativas que às vezes pode ter um caso ou outro, não é? Esses interesses que sempre tem, não é? Essas brigas que podem surgir, não é? É claro que o espaço democrático permite na gestão do grupo gestor, né, permite superar isso, mas no fundo, apesar das diferenças corporativas, todas essas pessoas se identificam como MST, como sem terra do MST. Né? Então, essa identidade política é fundamental, né? E ela se dá porque existe uma organização que tem um projeto, não é? Um projeto político de sociedade. Né? Então, veja, essa característica marca. Por isso que não dá para dizer que o MST é uma rede. Ah, experiências de rede de agroecologia do MST. Não é. Não é? Ela é muito maior, porque nós mexemos com um conjunto da cadeia produtiva, nós temos uma identidade política, nós temos uma unidade programática, não é? Então, não é um encontro de diferentes sujeitos que se articulam para uma finalidade específica, pode ser certificação, pode ser comercialização. Então, nós somos muito maior que uma rede. Né? Na verdade, ela é um conglomerado de cooperação centrada no trabalho, né? No trabalho das famílias, que se organizam em níveis de cooperação bastante diferentes, mas tem uma grande entreajuda. Bom, a sétima característica é o resultado desse processo todo, não é? Que nós chamamos, então, de resistência ativa. Não é? E o ativo aqui tem duas características. Né? Primeiro é o seguinte, não basta nós denunciarmos, fazermos a denúncia do agronegócio e suas mazelas, sejam, né, o desmatamento, a contaminação com agrotóxico, seja o trabalho escravo que isso gera, seja as sementes transgênicas, não é? Então, veja, não basta a denúncia é importante, mas nós temos que, além da denúncia, além da negação, nós temos que afirmar, não é? Afirmar um caminho, afirmar algo que permita viabilizar a qualidade de vida para essas famílias camponesas. Não é? Então, aí reside o elemento da resistência ativa, não é? Que eu nego, mas eu afirmo um caminho, não é? Que é essa produção agroecológica, que é a soberania alimentar. Não é? Então, tem um caminho que isso nos leva. Não é? Por outro lado, a segunda característica da resistência ativa, que é importante, é que o próprio agronegócio não conseguirá absorver essas experiências. Essas experiências que a gente está desenvolvendo aqui no Sul, pelas suas características, quais elas? Trabalho cooperado, gestão compartilhada, não é? Controle do conjunto da cadeia produtiva, não é? Base agroecológica, não é? Distribuição, né, equitativa da renda. Né? Essas características o agronegócio não tem como incorporar, sem se negar, porque se ele incorpora isso, ele se nega. Não é? Então, isso faz parte do que nós chamamos da resistência ativa, no ato concreto das famílias, né, no momento da reprodução social de suas vidas, elas encontram caminhos tecnológicos, caminhos organizativos, não é, que permite, não é, uma grande resistência. Né? E aqui na nossa região, essa resistência se expressou materialmente por um conglomerado de cooperação, né, que tem metodologias como grupo gestor que nos ajuda a conduzir o processo. Então, veja, desses 7 elementos, não é, são eles, olha, o trabalho cooperado, não é? A gestão compartilhada, a produção de conhecimentos, a geração de uma ética política, não é? Que nos aproxima do gênero humano, uma organização que tem um projeto que orienta o processo, não é? Gera uma resistência ativa. Então, desses elementos, qual é a concepção que brota de agroecologia? Não poderia ser outra. Né? A concepção de agroecologia que brota desses processos, ela tem 3 grandes dimensões. Uma dimensão que é a agroecologia como prática social camponesa, então, os camponeses com seu trabalho, com seus processos sociais organizativos, com seus conhecimentos, com seus saberes, eles vão organizar essas práticas sociais agroecológicas e práticas organizativas sociais de entreajuda, não é? De resistência, de comercialização que gerem renda. Então, é uma prática social. Né? Só que também essa prática social tem um outro elemento, que é o segundo pilar dessa concepção, que é o conhecimento científico. Também é ciência.
não é? Ciência não apenas como um conjunto de técnicas, não é? Mas, sobretudo, ciência no sentido de compreender as legalidades que estão nos fenômenos da natureza e nos fenômenos em sociedade. Então, esses camponeses vão se apropriando também de conhecimento científico que permite eles entenderem melhor os seus processos de produção agroecológica, mas também os seus processos organizativos e a sua inserção na sociedade capitalista, entender a sua exploração. Então, percebe que a ciência é necessária, mas não como uma agroecologia em que as ciências são apenas práticas ou técnicas, né, pontuais, né, mas ela é também uma articulação de conhecimentos da ecologia, da agronomia, da veterinária, da sociologia, da história, da geografia, né, da economia, por que não? Né? Então, é uma articulação de conhecimentos. Né? E o terceiro pilar, que na nossa concepção sustenta a nossa compreensão de agroecologia, é a luta social. Né? Então, não tem como não pensarmos a dimensão da luta. Eu esqueci de comentar algo, né, quando eu falei da sexta característica, que essa experiência é dirigida pelo movimento, né, eu acabei esquecendo de falar de um aspecto, que além de ser dirigida por um movimento que tem um programa político, né, as experiências têm no seu método organizativo também a luta política. Então, aqui no Rio Grande do Sul, diferente de outros estados, né, do MST, nós temos pouquíssimas famílias acampadas. Nós temos um problema na nossa frente de massa, temos uma dificuldade, né, de massificar a luta pela terra. Então, nos últimos 5 anos, né, a base social que participou das lutas políticas do MST foram as famílias assentadas. Né? E como muito das lutas acabam chegando na capital, aqui em Porto Alegre, portanto, a região metropolitana, essas famílias que estão organizadas nos grupos gestores tiveram um papel destacadíssimo na participação das lutas. Sejam lutas políticas de natureza, né, econômico, corporativo, eu quero direitos sociais, eu quero políticas públicas, quanto lutas políticas gerais da sociedade, né, desde o impeachment da Dilma, governo Temer, prisão de Lula, eleição de Bolsonaro, todo esse processo o MST teve inserido até a cabeça, tentando denunciar, tentando ajudar a sociedade brasileira a evitar a regressão social que nós estamos vivendo. Né? Nós tivemos um papel importante, né? Não fomos a única força, mas nós tivemos um papel destacado. Né? Agora há pouco falava com o Jaime, que teve ali quantos dias de greve de fome, né? Denunciando a prisão de Lula, né? E a sua impossibilidade de concorrer às eleições. Então, nós tivemos um papel destacado e as famílias assentadas, né, aqui na região metropolitana, introduziu no seu método organizativo a luta política. Né? Então, veja, o terceiro elemento que compõe a nossa concepção de agroecologia é a luta social. Né? Então, não tem como não ver isso, né, como elemento que estrutura a nossa concepção de agroecologia. Então, para ir finalizando, que já está passando o tempo, né, eu queria dizer mais duas coisas. Né? Claro que quando o MST, em 2014, estabelece, né, uma nova estratégia para a luta política no campo, né, que é a reforma agrária popular. Note, eu vou fazer um parênteses aqui, a gente cria uma nova estratégia porque o inimigo político no campo mudou, não é? Por isso que tem uma nova estratégia, porque o inimigo se altera, né, ganha mais força. Né? Então, quem que é esse inimigo? Não é mais aquele velho latifúndio improdutivo, é ele, mas é ele articulado com outras forças econômicas que nós já chamamos de agronegócio. Então, para nós, agronegócio não é somente o negócio agrícola, não é? Ele é mais do que isso, ele é uma nova correlação de força no campo, então é uma nova dimensão da luta de classes no campo, né? E o agronegócio é a expressão de uma fase de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Então, o agronegócio é o modelo agrícola do capital financeiro. Né? Então, mudou significativamente a correlação de forças no campo, e isso travou a reforma agrária. Não é só um problema porque o Lula não fez a reforma agrária e o MST, né, se acovardou, não quis lutar contra o Lula, nada disso, é que a condição material no campo mudou, né, mudou o inimigo. Então, a gente restabelece uma nova estratégia, né, porque o inimigo muda. Então, quando a gente coloca a reforma agrária,
popular, né, ela dá uma ênfase extraordinária a essas dimensões, né, que nos reconecta à função social da terra. Então, seja a agroecologia, não é? A produção de alimentos, e agora com a pandemia isso ganhou força, a doação, né? Mas também essa campanha que o ano passado nós lançamos, que foi plantando árvores, produzindo alimentos, né? Essa ideia de colocar, né, 100 milhões de árvores né, em 10 anos, são ações que recoloca para a base assentada e acampada a função social da terra e a função social dos camponeses. Em outros termos, agora não basta só ter acesso à terra, isso é fundamental para a reforma agrária popular, o acesso à terra, mas agora também é fundamental discutir o que eu vou produzir, como que eu vou produzir e para quem que eu vou produzir. Né? Então, veja, a reforma agrária popular, essa nova estratégia, reforça, né, essa orientação política do trabalho, da soberania alimentar, da agroecologia, da recuperação dos bens comuns da sociedade, em especial os bens da natureza, né, que nós camponeses temos um trabalho essencial a fazer. Então, para ir finalizando, essa era uma coisa que eu queria chamar a atenção. Então, nós estamos muito bem posicionados, porque a reforma agrária popular, em sua estratégia do MST, reforça, né, e põe na centralidade essa função social de que a terra precisa tê-la. E para concluir, então, eu vou concluir com uma provocação, né, chamando a atenção da companheirada do seguinte: na agroecologia é muito comum nós falarmos sobre um novo paradigma, né? Olha, vamos mudar o paradigma produtivo, alguns vão até mais longe, vão mudar o paradigma de distribuição, circulação, consumo, não é? Agora, eu quero chamar a atenção para vocês que, ainda que seja necessária essa mudança de paradigmas de produção e de distribuição, né, isso não resolve os problemas, né, porque se a gente não abolir, né, o sistema de trabalho assalariado, portanto, se não abolir as relações sociais capitalistas, e se a gente não criar condições, na medida que abole, né, o sistema de reprodução do capital, né, se a gente não cria condições para que a gente supere, né, o patriarcado, o machismo, a homofobia, se a gente não cria condições para a emancipação humana, não basta a gente fazer a mudança de paradigma. Então, nós temos que colocar na centralidade a luta anticapitalista. Né? Então, para nós, o projeto societário que permite superar, né, esse sistema de trabalho assalariado, permite criar condições para a emancipação humana, tem um nome, e esse nome é socialismo. Claro que é um socialismo que tem que estar comprometido radicalmente com a ecologia, se não tiver, perde força. Claro que esse socialismo tem que estar radicalmente comprometido com a democracia popular de base, se não tiver assim, perde força. Claro que esse socialismo tem que estar comprometido, né, com o que nós chamamos de igualdade substantiva, onde a gente supere todas as nossas diferenças, visões preconceituosas, que a gente consiga assim, se ver como iguais, não é? Que livremente associados estaremos produzindo a vida, não é? E produzindo em abundância. Bem, companheiros e companheiras, eu paro por aqui, não é? E depois a gente volta para o debate, que eu estou louco para ouvir também o professor Jorge. Tá bem, Maria? É contigo aí. Obrigado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não é? Como a gente não está ao vivo, a gente não vai ter aquela interação que a gente faz em relação às perguntas, mas deixem as perguntas no grupo de Zap, que a gente vai tentar interagir, não é? Na próxima aula a gente vai voltar a esse tema, quando a gente aí sim vai estar falando especificamente da extensão rural, especificamente o livro, capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Paulo Freire, de extensão ou comunicação. Então a gente se vê na próxima sexta-feira, espero vocês às 9 horas nesse mesmo canal. Um grande abraço e a lista de presença também vai ser colocada e disponibilizada no grupo de Zap. Então, gente, é isso. Até a próxima sexta.